bem-vindos a outro vlog, bem-vindos ao canal, meu nome é Gica. Se vocês não me conhecem, sou meio maluca, faço muita coisa. E a minha mente geminiana, ela é assim, tá bom? Então tá bom, estamos entendidos? Entendidíssimos. Hoje eu vou fazer o que eu vou comer nos próximos dias. Porque houve uma readaptação alimentar na minha vida, onde eu fiz um teste genético e de sensibilidade alimentar, onde eu tenho a genética para desenvolver uma doença celíaca, que nem minha mãezinha e meu pai. Não é muito legal e nem muito agradável, não era o que eu desejava, porém eu já esperava um pouco disso do glúten. Não sinto nenhum sintoma fora do normal, porém eu andava com muitos gases e com... Sabe aqueles arrotinhos que a gente tem, que eu acho eles meio desagradáveis? Que assim, não é aquele arroto que faz barulho, não, aquela coisa que fica meio... E eu me incomodava bastante. E a falta de disposição. Então vamos fazer o seguinte. Eu fiz o meu teste com a minha médica, que eu já venho falando aqui nos últimos 2 vlogs. E eu não saí com nenhuma outra sensibilidade alimentar, além de abóbora cambotiá, que eu já sabia, porque eu passava mal, tipo, eu ficava muito estufada quando eu trabalhava na CLT. Aí a gente comia sempre no garri de terça e quinta. Gente, eu juro pra vocês, eu morria, tipo assim, depois do almoço eu ficava com uma barriga de cadela prenha, eu falei assim, mano, o que eu comi? Não comi nada de errado, não comi leite, que eu já sabia que eu era intolerante, que confirmou no teste, e eu não entendi. Aí eu comecei a observar o que eu comia toda terça e quinta, e eu pensei que fosse o alho, mas o alho eu não saí com essa sensibilidade, eu saí realmente da abóbora. E a outra coisa das 216 alergias, tipo, coisas que testaram, foi o... What's it called? Cogumelos tipo 2. E aí as outras alergias que realmente são genéticas é intolerante ao leite. Então, isso eu já sabia, só confirmou. E é o glúten. Então, vamos estar fazendo comida sem glúten em casa, principalmente pão. Não é que eu consumo muito, né, gente? Mas meu pãozinho de manhã, como vocês sabem, quem me acompanha no Instagram há muito tempo, é que eu amo pão. Amo pão, mas só como de manhã. Então, vou estar fazendo um pãozinho sem glúten em casa, pra deixar aqui e revezar com a tapioca, que eu já gosto muito. E minhas comidinhas. Então, é isso aí. Gente, eu sei que eu tenho que trocar minha tábua por uma tábua de madeira, porque isso daqui gera microplástico na nossa comida. Então eu acho que, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar na pedra, porque eu limpei ela de manhã, então ela está limpinha. Bichos! Mano, mentira. Ai, tiene um gusano! Menina, isso assim que eu fui, aí eu falei assim, cheguei, parecia. Não ficar na paz. Peixinho ready. E a senhora berinjela está ali, ó, cocinando. Vai ficar o quê? Esquecida. Aproveitando que meu peixinho tá pronto, eu vou esquentar meu arroz. Nesta casa, a gente não tem... 2 segundos, eu vou ligar o ar. As I was saying. Essa casa eu não trabalho com micro-ondas. Porque eu achei que ia ficar um trambolho aqui em casa. E 2, não é muito bom a gente colocar as coisas no micro-ondas pra esquentar. Então, abrimos panela. A panela de tefal é a melhor? Não. Mas eu ainda não comprei outra panela. E a panela que tem em casa... E eu tenho dito. Arrozinho eu não gravei, porque eu fiz ele ontem. E o que eu faço? Lavo, né, o arroz. E eu não gosto de colocar nem alho, nem cebola. Mas eu tempero ele com folha de louro. Então, não, tipo, deixa a folha meio assim mesmo, ó. Tá vendo? Aí, folha de louro, pimenta do reino, sal. Que eu acho ok. Como eu cozinho muito com shoyu, porque o shoyu, ele é bom pra... Não muito, tá, gente? Tipo, uma quantidade razoável de shoyu. Tipo, de razoável pra pouca. Ela é boa pra regular a vata. Então, como eu tenho uma predominância de prato de vata, eu coloco shoyu na minha comida. Principalmente porque eu como tofu todo dia e eu gosto de tofu com shoyu. E às vezes eu normalmente não coloco sal no meu arroz porque eu como shoyu, então vai ficar tudo muito salgado, né? E isso não é muito bom. Sim, mas vamos... Vai estar descongelando, né? Logo menos. Junto com o aquecimento do arroz, vai ficar gostoso. Aí o que eu gosto de fazer é gengibre em conserva, que é o que a gente come no restaurante japonês, ele é maravilhoso. Resultadinho lindo. Gente, também indica pratos bonitos, empratamento bonito, deixa essa comida mais aconchegante, mais gostosa de comer. Eu não sou a pessoa que gosta de comer em restaurante o tempo inteiro, porque eu gosto da minha comida. Só que o que faz a diferença, pelo menos pra mim, é ter um prato e um negócio bonito pra comer.
Alguém de vocês me perguntou no Instagram o que era essas laminazinhas. Gengibre em conserva, eu comprei 1 quilo. Sabe aquele gengibre que a gente come com... Come no restaurante japonês que vem? Eu entendi o porquê, na verdade. A gente come esse gengibre. Na verdade, eles servem com gengibre porque o japonês é inteligente. É uma cultura inteligente. O gengibre, ele é muito bom pra nossa digestão. Então, o gengibre, para comer peixe cru, principalmente, ele auxilia na dificuldade que a gente tem ao comer peixe cru. Então o gengibre é bom pra isso. E eu gostei muito não do conceito, mas do sabor que fica. Então eu como em todas as minhas refeições. A conserva é literalmente vinagre e acho que sal. Vou tentar aprender a fazer em casa, mas assim, é muito mais prático comprar do que fazer isso. Beleza, eu esqueci literalmente a berinjela no forno. Esqueci entre aspas, né, gente? Eu deixei ela lá por umas 2, 3 horas, mas tipo, esquece. Aí só... como o meu é por timer, tipo, ele para de funcionar quando dá o tempo, então ele dá uma parada. Então eu tive que ir deixando, então eu não literalmente esqueci. Ele parou e eu coloquei mais tempo. Então, com em torno de umas umas 2 horas e meia no forno. Aí na segunda vez eu tava muito seco e eu vi que não tava totalmente cozida. Aí eu coloquei mais água, which helped. Então, agora eu vou colocar no Tupperware e deixar sem tampa na geladeira. Ah, esse negócio de deixar sem tampa na geladeira é porque eu vi como que chama? Is it a scientist? I don't remember. Mas assim, eu acho que era um cientista falando do porquê que a gente não pode, tipo assim, a comida tá quente, deixa ela um pouco no Tupperware, né? Deixa com... Tupperware de vidro, né, gente? Pelo amor de Deus, porque plástico... Não. Coloca no Tupperware, deixa na geladeira com ele aberto porque quando você fecha e ele ainda continua quente, ele começa a gerar ainda mais umidade. Isso pode, deixar com que essa comida dure menos na geladeira e 2, acumular mais bactéria com... mais bactéria não. Ter uma probabilidade de acumular bactéria mais rápido. Então eu deixo sempre a porta aberta e depois quando eu abro a geladeira eu fecho, porque já vai estar gelado. Horrible, horrible. Bom dia com qualidade de ar horrível na cidade de São Paulo. Mas vamos tomar café, porque a gente tem que viver. Hoje vai ser tapioca com ovo, porque eu ainda não fiz o meu pão. Ontem não tive mais coragem de fazer, então vamos dar tapioquinha com ovo. A melhor opção sem glúten é que poderia ser pão de queijo, posso comer queijo? Não, então vai ser tapioca mesmo. Eu tenho que, como chama? Eu tenho que masterizar a receita de pão de beijo, que é o pão de queijo sem... é vegano, né, no caso. Ele é muito gostoso, mas a vez que eu fiz ele ficou craquelado. Talvez eu tente. Eu gosto de temperar com coisas ayurvédicas, né? Então esse masala da Samkhya, ele é maravilhoso. Ele é anti-vata e ele é muito saboroso, galera. Ele é ótimo. Eu tenho esse e eu tenho o pita também. Eu não uso tanto ele. Eu não uso tanto ele porque não sinto tanto desequilíbrio no meu pita, mas o vata, ele é muito gostoso e o vata é muito gostoso também, que eu uso mais. Ovinho. Vou mexer agora. Eu fui vendo pro meu café, porque não pode faltar. E a Tapi. Eu não sei se vocês estavam na época, no meu Instagram, que eu falava que eu comia masala com ovo e não ovo com masala. Entre gravações e não lavar louça, já vou lavar agora. Vou colocar meu grande bico pra cozinhar na panela de pressão. Deixei de molho umas 12 horas. Eu gosto de deixar mais, mas sem tempo e tem que fazer almoço. E eu também gosto de colocar algumas folhas de louro, porque louro é anti-inflamatório. Então, umas... Nossa, eu ia colocar 4, mas foram 5. Mas enfim.
Como não tem muito lemon pepper, a gente vai usar a masala pita da Samkhya, que eu falei que eu não tinha usado muito no café da manhã, então vamos variar um pouco o sabor. Então aqui tem o que sobrou de lemon pepper, um pouco do masala pita da Samkhya e cúrcuma. E eu vou colocar um pouco de pimenta do reino, porque cúrcuma não funciona e não serve de nada se não tem pimenta do reino. Que eu gosto, né? Eu peguei costume de... Voltei aqui no mercado, tá faltando algumas coisas pro pão. Aí eu decidi que o Arthur vai vir passar o final de semana aqui. Então eu acho que eu vou fazer uns cookies na versão sem glúten. E um negócio que eu percebi... Gente, eu tô sem aqueles arrotinhos que eu tava sentindo. Ontem eu não comi glúten o dia inteiro. Observação interessante. Vamos ver nos próximos dias se eu realmente sinto isso. Aí eu compartilho. Inspira, desce o quadril, eleva os braços. Expira, desce o tronco. Traciona a coluna, inspira, olha à frente. Expira, caminha lá atrás. Chaturanga Dandasana, desce o tronco. Empurra o chão, inspira, abre o peito, Urdhva Mukha. Expira, quadril lá pro alto, lá pra trás, Adho Mukha. Ombros à frente, traz o pé direito entre as mãos. Inspira, eleva o tronco, eleva os braços. Vira Bhadrasana inteira no chão, estende os braços lateralmente. Apoia a mão esquerda lá atrás. Eita, começa a descer a mão direita lá no tornozelo. Expira, vai descendo o quadril, Skandasana. Deito no chão. O tronco, eleva os braços. Esquerda lá pra trás e entra na prancha lateral. E aqui a gente para. Respira aqui no chão, aqui na frente, ó. Em que isso daqui ficou bom? É de sacanagem. Eu tava tendo uma reflexão depois que eu conversei com o Arthur na semana passada, que eu descobri, não, né? Eu recebi o resultado dos testes. Eu pensei, mas você não acha que isso é uma maneira de... Como que foi? Essa não é uma forma de você ter mais restrição na... tipo, alimentar? E tipo assim, eu não vejo o glúten como uma restrição, porque assim, eu já não consumo tanto além do pão de manhã. Óbvio, é meio chato quando você vai sair? Sim. Mas a minha lógica é... eu vou trazer muita mais liberdade pra minha vida ao longo prazo ao não ter uma doença. Ou não desenvolver uma doença. Porque se eu tô propícia a desenvolver uma doença celíaca por consumir glúten, por que eu faria isso? Não faz sentido na minha cabeça. Então, se eu posso adaptar, eu acho que me traz mais liberdade do que restrição. Porque, primeiro, eu adoro fazer as coisas em casa. Eu prefiro comer em casa e fazer as coisas em casa. Óbvio, vão ter exceções? Vão. Não é que eu não posso comer, porque eu tenho um teste de sensibilidade e tenho um teste de alergia. No teste de alergia, eu saí 100% alérgica. No de insensibilidade, eu não saí com sensibilidade ao glúten, porque eu não consumo tanto glúten. Então, eu posso ocasionalmente comer, mas o comer todos os dias pode chegar a desenvolver essa doença. Eu ainda vou fazer um vídeo com a doutora Mari, explicando a importância do teste genético e o do teste de sensibilidade alimentar, que eu acho importante trazer pra vocês. Tem uma noção mais geral. Eu já fui muito restrita comendo. Daquela que, tipo, não comia e depois se empaturrava de comer, porque aí gerava minha compulsão. Então, comer de uma forma restritiva pra mim não funciona, porque eu fico com compulsão alimentar. Isso é 100% real. Mas estamos começando, né? Terceiro dia seguido sem comer glúten. E eu acho que eu falei ontem, ou antes de ontem,
eu tô sem aqueles arrotinhos que eu tava tendo. Então, acredito que esse era um sintoma que nem sabia que era um sintoma, porque eu estava tão acostumada a ele que eu nem percebia. Esse negócio de, ai, é um negócio que eu já faço, é um negócio que eu já tenho. Mas parece que tipo, a gente normaliza as coisas que não são normais. A gente não tem que estar rotando o tempo inteiro, a gente não tem que estar tendo... Desculpa, meio gráfico, tá? Mas nosso pum, ele não tem que ser fedido. Se ele é tipo, tem um cheiro meio de enxofre, é porque tem alguma coisa errada acontecendo no nosso intestino, tem alguma coisa errada no nosso corpo. A mesma coisa é com refluxo, excesso de gás que parece que sai, queda de cabelo, unha fraca, é as mesmas coisas, assim, é a mesma lógica. Então eu percebi que eu normalizei o meu gás, meu arrotinho. Não é normal. Então, aparentemente era o glúten. Vou observar por mais dias. Mas, por enquanto, foi a minha conclusão. Oi? Muito bom. A aparência não ficou das melhores? Não. Observações. Que eu acho que o grande bico, ele é muito úmido. É super, né, técnica de pão, mas não tanto. A parte baixa, ela ficou com mais textura de torta do que de pão, em cima ficou sequinho. Então o que eu pensei? Ele cresceu muito e ele afundou depois. Então eu pensei em deixar crescer por 20 minutos, em vez de 40. E colocar no forno pré-aquecido depois de 20 minutos. E deixar ele crescer até o topo. Talvez isso ajude. E eu não coloquei nem psyllium nem goma xantana porque eu não tinha em casa. Então talvez ele deixaria mais macio e mais areado. Então semana que vem, na próxima formada, a gente tenta isso. Porém, aprovado? Aprovado. Meu pai vai tentar fazer também depois e se der certo lá, a gente faz o vídeo pro Instagram. Não sei se vai dar pra escutar o que eu tô falando, mas tive uma ideia de cortar eles e colocar um pouquinho mais no forno pra ele ficar mais crocante na parte de baixo. E deu certo, agora eu virei e vou deixar mais um pouco. A parte de baixo ficou com um pouco mais de sabor de torta do que de pão. Mas o sabor tá bom. Não sei.